Olá, você que está presente aqui no Fica Ativo Podcast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio que aqui se inicia. Eu sou o Rod, o host desse projeto aqui, e hoje eu tenho um convidado, Coronel Vanderlei, da Polícia Militar. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso mais um episódio que aqui está começando. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder conversar, bater um papo. Então, Coronel, vamos começar do básico. Eu gostaria que você se apresentasse, porque ninguém melhor para falar de Sim, você do que o senhor mesmo, né? ok. Bem, eu sou filho, né, de um cabo da PM, né, já está falecido, minha mãe do lar, né, essa ainda está viva. Sou casado já há mais de 30 anos e tenho 3 filhos. E nasci numa vila militar, aí a Ah, sequência, né, tem muita militar que ele é filho de militar, tem filho que vai ser militar, parente, irmão militar. até 20 anos atrás era praticamente 80, 90%. Agora, de 20 anos para cá, que essa sequência se quebrou um pouquinho, mas é verdade, era praticamente um nicho familiar, Nicho né? familiar, né? Ia passando de pai para De pai para filho. filho, mesmo porque ou vivia num ambiente, ou num colégio militar, ou numa vila militar, alguma coisa assim, né? Mesmo porque até 20 e poucos anos atrás, 30 anos, não era muito interessante ser policial militar, né? Ah, Hoje é é? que os concursos, né? Eles hoje são os maiores concursos com o maior número de candidatos, né? Mas não era assim. Antigamente, há 30 anos atrás, as pessoas iam para Fiat, até motoristas de ônibus, mas não queriam ser, porque a situação salarial dos policiais era muito difícil, muito Ah, isso aí complicado. é o clássico do Brasil, né? Uma carreira que Agora você imagina, hoje não é tão boa, mas há 30 anos era deu terrível. uma melhorada, né? Pelo menos. Deu uma melhorada, sim, deu uma melhorada. Só que é aquele negócio, né? Depende da onde você vai colocar o nível do sarrafo, né? Porque a grande realidade, a maioria das pessoas não conhece o cotidiano, né? Do policial militar, não conhece o cotidiano da segurança pública no geral, não conhece, as pessoas não conhecem, né? Elas deixam para os estudiosos falar com ela, e os estudiosos também não são lá de dentro, Uhum. então conhecem muito pouco dos desafios, né? Do quanto um policial militar tem que abrir mão, né? De muitas coisas. E antigamente pegava praticamente o menino com 17, 18 anos. Então ele abria mão de toda uma vida, né? Hoje, no E concurso, você tem pessoas de idade mais avançada, né? tem, porque Fazendo, hoje tem entrando curso com. superior, né? Então eu costumo falar que antigamente nós formávamos. Hoje nós estamos mais aí informando, né? Porque quando você pega um homem de 24, 25 anos, ele já está praticamente formado e na minha opinião, o pior, né? É mais difícil para É ele mais difícil para ele entender os se princípios, se adequar ao que adequar à você sabe, ao realidade seu. ali. É. Porque você se adequar de abrir mão da sua juventude, você se Uhum. adequar, você ir nos lugares, ficar preocupado se você está de costa para lá ou não, se vai dar confusão ou não. Isso aí, eu acho que é um negócio que quase não passa na cabeça de ninguém, é que o policial ele tá sempre. De Será que ninguém. vai vir daqui, Mas dali? ele Pode tem que ficar acontecer alguma coisa. vigilante, tem que ficar vigilante, porque a questão não é só isso. A questão é o seguinte, espera aí, eu fiz quantas ocorrências? Prendi quantas pessoas? Qual é o nível de periculosidade dessas pessoas? Elas vão se vingar? Não sei. Eu tenho um tio aposentado da Civil que ele falou que aquele cara que você prende, que ele vai te xingando até a viatura, até ser preso, Aham. esse cara até que não é tão perigoso, mas aquele Sim. cara que fica calado, te olhando com aquele olhar de ódio mesmo, é esse cara que você tem que tomar cuidado, né? Porque você não sabe, você não sabe as conexões, né? Então, quer dizer, a maioria deles você não vai encontrá-los numa residência fixa, mas você não. Você tem todo o seu registro, todos os seus dados, você tem lugar certo de trabalhar. Então é muito fácil de te encontrar. E, e a grande realidade é que a maioria dos policiais, o nível de residência, o local onde que eles podem morar, não é um local assim tão, né, onde ele possa falar assim, eu tenho uma segurança aqui. Ah, é? Porque a situação salarial não permite esse tipo de, né? Então, e não há um plano específico para isso.
né? Então, o policial militar, ele, no dia a dia dele, ele tem que, para se preservar e até preservar a família dele, ele tem que se limitar. Tem lugares que não é viável para ele, né? E quando ele vai, ele tem que ter, sim, precauções. Até mesmo porque onde você entra, se alguém souber que você é policial e der algum problema, certamente eles vão te acionar. E a maioria dos problemas dos policiais são quando estão de folga e não quando estão de serviço. Ah, é? Porque o pessoal vai atrás deles, É né? porque, na verdade, quando você está fardado com o reforço, agora, quando você está ali, você é policial, mas você não está fardado. Você está numa situação em que você está entrando nela sem saber. Então, né, você fica um pouco refém daquelas circunstâncias. Ah, entendi. Você vira um alvo muito É maior e muito, mais fácil, né? todo mundo olha para você, quer uma solução rápida, né? Sendo que, peraí, eu estava ali, distraído, de repente, vira a chave do verde para o vermelho, né? Então, é o que a gente chama lá, que você tem que viver num nível de atenção. Só que isso provoca problemas emocionais sérios ao longo do tempo. Essa vigilância constante, ela hoje é comprovado, né, os níveis de ansiedade, e daí depressão, e daí vários outros tipos de... O cara com de- o tempo ele pode ficar mais, sei lá, violento também, pode causar. É, a grande realidade é o seguinte, o policial, ele entra num modo de vida tão desafiador, ele vive tanto a vida das pessoas, os problemas das pessoas, e, na verdade, 90% dos problemas não vão ser resolvidos. É um enxugar gelo. Não vai ser resolvido. Porque o próprio sistema não se estruturou para resolver os problemas. Eu vi ontem uma notícia dessa mesmo. Acho que é uma menina de 6 anos que ela foi abusada pelo tio, ela conseguiu filmar, colocar no WhatsApp. Pessoas viram, né? Obviamente. Foi denunciado, foi preso e o cara foi liberado 2 horas depois. Isso aí é Tem uma todo. notícia que eu acho que todo mundo aí recorrentemente vê quase todo dia notícia dessa, né? O cara é preso e horas depois ele já tá liberado ali pra Essa, continuar essa, fazendo. essa, essa é uma rotina que o policial vive, né? Ele se vê todo dia correndo perigo, não só o perigo físico, o perigo emocional, e ao mesmo tempo também ele vê que, peraí, no meu trabalho, sendo que ele trabalha naquele setor, ele encontra com aqueles bandidos todo dia. É um prende e solta, e isso aumenta o risco. Deve ser uma, deve ser uma merda, deve ser uma frustração também. Eu ver que eu prendi o Porque na cara, tive verdade é o uma que eu estou te treta, o cara falando, como foi que o cara solto. vai passar a vida dele assim, desse jeito, entendeu? Assim, vendo coisas tão terríveis, que tinham que Uhum. ter uma resposta, mas não tem, né? E o pior, não ter essa resposta, as pessoas só enxergam o policial que está na rua mais próximo. Eles não entendem os diversos níveis de solução ou de resolução daquele problema, que passa aí por a questão de Estado, que passa pelo Judiciário, que passa pelo Ministério Público, que passa por outros níveis de solução, né? Então, quer dizer, acaba que o policial militar ele acaba se envolvendo com a área da saúde, com a área da educação, com a área da economia, com a infância e juventude, com os idosos, com problema de compra, venda, comércio. Então, acaba que ele mexe com tudo um pouco. Agora, imagina a cabeça dessa pessoa, se aí fora você se especializa. Aqui não, esse cara é um generalista, ele pega tudo e tudo ali passa por ele para filtrar, para depois ir para os especialistas. Uhum. Só que as pessoas querem uma resposta quando? Se eu estou com um problema agora, eu chamei uma polícia, o que que elas querem? Uma resposta. E quando não tem, o que que elas falam? Ah, o policial não... Aí o policial vai na padaria tomar um café, ela fala, "Ah lá, já está, não pode nem tomar café, porque muitas vezes é discriminado. Não pode tomar café, não É, ele tá pode ir ao banheiro. indo pegar o cafezinho dele, né? Não pode, todos eles acham que não ia estar pegando de graça. Ah, você viu? Não, o cara não pode ir ao banheiro, não pode beber água, não pode tomar café, não vai almoçar. Como é que é isso? Os outros profissionais E podem. a pessoa nem sabe de onde que ela começou a ter esse pensamento Não, generalista, você né? vai Só para chega, repetindo. chega nela. Isso vai repetindo. Se torna uma coisa cultural. É o que nós estávamos falando antes aqui do patriotismo, tudo é questão de cultura. As Uhum. pessoas se parassem, vai, mas rapaz, de onde veio isso?
Qual que é a fonte disso? Eu gosto muito de pensar em semiótica, né? Que é você Uhum. ver o que está por trás ali do que é falado, sabe? O Sim, que que você sim. consegue interpretar do que você vê. Que aí eu caio um pouco naquele assunto que já foi debate várias vezes no Brasil, nos Estados Unidos também, que é aquelas body cam, né? Que é aquelas câmeras que ficam Aham, ali no, aham, no, no, no policial, que tem policiais, né? Que são contra, tem outros que são a favor. Alguns ali, né? Tem um que ele é de Espírito Santo, ele ficou famoso na internet. Hoje em dia ele faz transmissões ao vivo, aham. jogando videogame e tal. E esse cara, assim, ele mostrava algumas ocorrências dele, entendeu? E eu acho que pode ser muito positivo se usado da maneira certa, essas gravações que mostram um pouco da realidade do policial que tá ali, Uhum, entendeu? Hoje temos vários vídeos lá, sei lá, perseguição de moto, o uhum, cara pegando uma ocorrência que é mais simples, sei lá, briga de vizinho, sei lá o quê. Só que ali você vê um pouco do cotidiano do policial, uhum, né? Você vê que os comentários das pessoas ali, uhum, pouco a pouco, elas vão ficando mais ao lado do policial, né? Do uhum, que daquele clássico de, uhum, grava só para evitar que o policial não vai, sei lá, dar porrada na pessoa uhum, sem ninguém saber, sabe? Para não fazer, tipo assim, provas. Eu acho que uhum. isso aí podia ser um lado bom, se feito de uma maneira correta, com uma liderança, sei lá, política que pudesse. É, eu concordo com você, desde que o nosso sistema hoje, sistema de leis, a cultura nossa hoje, é olhar o policial a- num primeiro momento, com desconfiança. Então, o que acontece? Hoje, a população pode ficar até favorável, mas o que que acontece? Quando o Ministério Público, Judiciário ou qualquer outro tipo de autoridade vai avaliar aquele ali, o que que você acha que eles estão procurando? Não é o erro do bandido, É do policial. é o do policial. Então, o policial tem muito medo de ser injustiçado, como é. Não é só o bandido que é injustiçado. Aí todo mundo fala assim, não, mas ele tem regras. É claro que tem regra. E ele sabe essas regras. Só que tem uma coisa, o, o lado, nós temos que entender o seguinte, primeiro, quem provocou aquele cenário? Foi o policial? Não, alguém roubou de alguém, matou alguém, fez alguma coisa errada. Opa. Aí o policial intervém. Mas eles só começam a observar a partir da intervenção do policial. Não se Uhum. vê o histórico, não se entende como aquilo decorreu, sabe? Então, o policial hoje ele tem medo, por quê? Porque, na verdade, o que chama a atenção das autoridades hoje, da grande maioria, é o quê? Vamos ver. Tanto é que, depois de preso, ele tem que ir na frente do juiz, o juiz falou, eles te bateram, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Não sou contra isso, não sou contra isso. Mas por que que não tem o mesmo peso? Quem foi que cometeu a infração? Quem foi que roubou? Foi o policial? Quem foi que. Não. Então, por que tanta pressão, tanta lupa? Agora, então, vamos fazer o seguinte: vamos começar a colocar lupa desde o início? Vamos ter pesos e medidas corretas? Então, vamos fazer tudo? Vamos. E por que não? Não. Então, a grande realidade, tudo hoje que a gente observa, que se faz, é para cada dia colocar o policial mais seguinte, dentro de uma caixinha, de forma que ele fica ali. Não, você tem que agir aqui, ó. 5 centímetros para a direita, 5 para a esquerda, 5 para frente, 5 para trás. Só que o bandido já é chamado de marginal, vai à margem. Como? Isso não vai dar certo, não tem como. O pior não é isso, o pior é você primeiro, não entender que é o seguinte, espera aí, primeiro eu tenho que entender que aquele policial ele está trabalhando para restaurar. Então, se eu descobrir algo errado no meio do caminho, tudo bem, vamos tomar atitude. Agora, eu já procurar desde o início, porque é cultura de que o policial sempre faz algo errado. Então, isso vai formando uma certa cultura que depois acaba influenciando no julgamento, acaba influenciando nas condutas, acaba influenciando no desenvolvimento do fato em si. Ou seja, e gera a impunidade. Porque, na verdade, você tem dois lados. O bandido fala, eu posso fazer porque eu estou sempre. A minha pena é sempre menor do que.
E outra coisa, o policial vai com o tempo e fala assim, eu não posso ver certas coisas e eu tenho que, às vezes, não ser tão ativo ou proativo. Por que não? Porque eu estou sempre me complicando. Então, são vários policiais que estão respondendo. A população não sabe, mas desses casos todos, quantos inquéritos, quantas vezes ele é chamado na delegacia, quantas vezes ele é chamado para ser ouvido. Por quê? Porque simplesmente nós temos a cultura de que o policial, como agora estamos fazendo, de que a cultura de que o pai, ele é arbitrário. O filho é que... Não, o pai é arbitrário. Não, não tô... Peraí. Pai, autoridade é autoridade. Depois, se durante o processo tiver erro, vamos sim. Mas agora, a partir do momento. Hoje eu vi num elevador lá do meu prédio uma menininha falando que a mãe dela chamando ela, a atenção dela, que ela estava beliscando o irmãozinho. Aí falou assim: a hora que ele crescer, que o homem fica mais alto e mais forte, viu? Mas aí eu chamo a polícia para ele. Então, eles já estão devidamente, desde pequenininho, e deve ter uns 4, 5 anos. Desde cedo, falou assim: não, eu posso fazer o que quiser, mas se fizer algo comigo. Mas aí vai chamar a polícia, a mesma polícia que ele está tirando a força dele. A mesma polícia que ele mesmo está dizendo por aí que não presta, que não. Então, quer dizer, isso é uma coisa que no final de tudo isso, o único que sai beneficiado é aquele que está andando à margem da lei. E o cidadão de bem, ele vai ficando cada dia mais vulnerável e querendo uma resposta de uma força que ele mesmo ajuda a desconstruir. Acho que não faz nem uma semana mesmo que aconteceu. Não sei se você chegou a ver que era. Tava tendo um julgamento, né, de um cara que Uhum, assassinou um moleque lá, a mãe sim. foi xingar o cara que matou o assassino, só que não foi nem um xingamento, não. Ela falou uma coisa tão simples assim, sei lá, acho que a justiça de Deus você não escapa, sei lá o quê, e o juiz deu voz de prisão pra mãe. É o puro suco do Brasil isso aí mesmo. Aí, você tá vendo aí? Tá aí, ó. Ou Sabe, seja, é o juiz, cara, fazendo isso, não é um advogado que acabou de começar, não, é um juiz literalmente dando voz de prisão pra mãe que tá revoltada com o assassino do filho dela. pois é, mas para chegar a nível de um juiz pensar assim, você imagina de onde iniciou isso e o tempo para construir esse pensamento. Para chegar um juiz que fez ali quanto tempo? Milita quanto tempo na área de direito, da justiça, etc. Imagina, sabe todas as leis, né? Sabe que tem que ser imparcial. E aí? Mas todo mundo cobra imparcialidade do policial. Todo mundo. Só que quando você vai para a realidade, o policial é o último a ser ouvido num processo. Ele vai lá para o fórum, fica sozinho de um lado, enquanto os bandidos ficam todos os familiares do outro lado, ele ali sentadinho. E muitas das vezes fala, não, se atém a isso aqui. Ele não pode ter opinião de nada. Então, a grande realidade, quando você vai para a realidade, que as pessoas não sabem, mas quando você vai para a realidade, ele é pressionado do início ao fim. Na hora da atuação, todo mundo grava e quer ver quem. Ninguém grava a boca de tráfico. Uhum. Ninguém grava o Até traficante. me pergunto se esses comandos aí, né, da criminalidade já não estão formando profissionais também para Mas atuar no meio mesmo, né? com certeza tem. Não é à toa que é crime organizado, eles têm, né? A grande realidade é. Então, são essas coisas que vão acontecendo, né? E nós temos policiais que às vezes estão na faculdade fazendo lá direito, fazendo. Pô, eles ouvem cada coisa. Que as pessoas estão. A teoria é muito linda, É tipo sabe? um Tropa de Elite do Matias lá na faculdade, que Estão desconectados, cara, da realidade, desconectados. Os caras não sabe. É como se o policial ele brotasse assim, né, sabe, nos aglomerados, fazendo maldade o dia inteiro, sabe? uhum. Cara, se você não chamar a viatura não vai aparecer lá, não. Não vai, ué. Cara, eu conheço, eu já tenho quase 40 anos já de mexendo com segurança pública. Cara, 99% dos meus familiares nunca tiveram uma abordagem policial.
Aí um ou outro que tem, pega, cara, faz daquilo ali, generaliza e fala. Aí ele tá falando assim, não, eu estou colaborando com... Será? Não estou dizendo que não tem que tomar providência, estou dizendo nada disso. Só estou dizendo o seguinte, cuidado, Uhum. cuidado. Porque quando a gente fala que a maioria tal é bandido, o processo vem. Mas se você falar que a maioria dos policiais é bandido, cadê? Onde que está? Quem vai defendê-los? Cadê? Uhum. É, então, quer dizer, ela já é espinhosa, essa profissão já é espinhosa por si só, né? Mas eu falo isso para o bem da própria sociedade, para o bem da própria comunidade. Porque se você põe um porteiro na porta da sua casa e não dá autoridade a ele, para que você colocou? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Porque você pega um policial, põe uma arma, né? O habilita, o capacita, né? E depois. Então a gente tem que, sabe, rever essas questões, sabe, assim, o vitimismo, né? Essas coisas. Por quê? Será que tá bom? O que nós estamos vendo tá bom? Definitivamente tá longe Ué, Tem que melhorar muito para começar a ser razoável. não é? Então, mas se você conversar com pessoas de 70 anos, 80 anos, elas não vão te relatar coisas como o de hoje. Por que não? Será que não está na hora de aprender um pouquinho com essas pessoas que nós temos deixado lá sem observar a experiência delas? Nós estamos muito teóricos. O que nós temos hoje de sociólogo, filósofo, estudioso, todo mundo entende, mas só de ler na internet, né? Uhum. Nunca tomou um tiro, nunca correu nenhum risco, nunca teve um acidente de carro, nenhuma viatura, nunca teve dentro de um presídio onde alguém foi esfaqueado, e o cara tá lá, ficou lá 24 horas, 48 horas, 72 horas naquele ambiente. Então é muito fácil, né? Então a pessoa é, São culturas ali que já vêm da mídia mesmo, séries antigas, em que elas, igual eu falei, é semiótica, né? Você vê uma série ali sim, de comédia, só que ao mesmo tempo ela implicitamente está te mostrando que, sei lá, por exemplo, a experiência de alguém mais velho não vale nada. pois é, e hoje você vê filmes, né? Todo mundo, a maioria tem Netflix hoje. Você pode ver, o bandido é quase bom e o policial é sempre quase mal. Então é uma coisa que está sendo construída. Para quem não ficar com o coração aberto e tentar pensar com seus próprios miolos, né? Ter a Uhum. sua própria opinião, ele, É, ele não vai estar ajudando em nada, de repente, o construir nada. assassino é assassino porque foi a sociedade que fez ele assim. É, Igual ué, ontem teve outro massacre nos Estados Unidos. sim, Teve mais um nos sim. Estados Unidos. Só que assim, ao mesmo tempo que tava tendo mais um massacre nos Estados Unidos, eu tava pensando, falei, pô, os Estados Unidos é um país que tem, o quê? 320 milhões de Por aí, pessoas, mais ou menos 300 e por aí. pouco. Lá você tem uma facilidade tão, assim, para comprar uma arma, para ter uma arma, para andar, né? Tem, sei lá, Uhum, Texas você pode andar uhum, com arma em coldre desde que, sei lá, ela esteja à mostra, né? uhum. Isso por si só já vai um pouco na lógica. Ué, mas andar à mostra? Isso é meio estranho. Isso não, mas lá você tem que mostrar que você tem arma, que as pessoas têm que ter ciência que o cara tá andando armado. Uhum. Só que é um país de 320 milhões, assim, de população mais ou menos, e tem uma facilidade muito grande para a pessoa adquirir uma arma. Eu tava vendo que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos é um país em que você tem cerca de 22 mil assassinatos por ano. No Brasil, é quase impossível o cara ter uma posse, quem sabe um porte. Uhum, Né? Aqui é tudo ultra regulamentado, os caras que aí uhum, se uhum. ferraram de verde e amarelo depois, né, dos decretos do Lula e tal. Só que assim, o Brasil sempre foi um país em que tem no mínimo todo ano o dobro de assassinato Entre comparado aos 40 e Estados 50 Unidos. mil. Nós temos cerca de 100 milhões de pessoas a menos em questão de população. Eu falo, tá, onde é que isso começa? Como é que começa a desenvolver uma resolução para esse problema, sabe? Porque aqui, É. assim, já temos o difícil acesso à arma. E eu acho até bom, porque eu acho que o brasileiro hoje não tem mentalidade para ter mesmo. Uhum. Só que, como é que a gente chegou nesse ponto de ter mais assassinato do que duas guerras que estão acontecendo ao mesmo tempo, por ano? São essas questões que tem que parar para pensar, porque, peraí, por que tanto? E nós estamos falando só de homicídio, nós não estamos falando de Sim, acidente de só trânsito, de nós não estamos homicídio, não falando estamos de os homicídios que roubo, são.
Que viram estatística. Aqui temos Isso. muitos ainda que nem vão para o IBGE, né? Porque, por Pra IBGE. exemplo, né, tem as suas desvantagens, mas a cultura americana é um pouco diferente da nossa, porque aí isso tudo depende de uma construção, Uhum. né? Depende de uma construção. Por exemplo, lá, será que o cara vai furtar a carteira de um cara que está armado? Vai furtar o celular dele? Certamente o número de furto diminui, né? Outra coisa, no comércio, o cara entra, ele vai ficar, pô, será que o cara tem uma arma ali? Não tem? Vai diminuir. Agora, claro, tudo isso tem que ser construído, né? Tem que ser construído. E agora, o que nós temos que observar é que o Brasil, quer queira ou quer não, tem algo errado. Tem algo errado. Não é normal você ter 50 mil homicídios por ano. Até mais, né? Você pega um primeiro Sim, governo Dilma ali, nossa, aí era bem mais. era bem mais mesmo, assim, Aí né? era bem mais. O número caiu bastante lá na época da pandemia, porque ninguém saía de casa. Mas antes você tinha, não era 40, era 50, 60. Acho que chegou a época que tinha mais do que isso. Entendeu? Então, é uma questão de repensar, né? O que que você quer para o futuro, o que que você, né? Bem, se o que para onde nós estamos indo, você vai, né? Uhum, Vai realmente mudar, vai frutificar alguma coisa. A grande realidade é o seguinte, hoje em dia, o que a gente observa é que a maioria das pessoas copia e cola. Não para para pensar, né? Não para para pensar. Não quer saber o que está por trás daquilo, qual é a história, qual é o contexto, qual é o cenário. Está difícil de pensar, né? Então, aí é muito fácil ser conduzido, né? Ah, mas pra que que eu vou pensar se, Tá tudo pronto, se, né? eu se alguém já vai pensar pra mim, sabe? Só que depois vai reclamar da colheita, Uhum. né? Dos resultados. E os resultados estão aí. Os resultados estão aí, porque na verdade é o seguinte, você tem que envolver as pessoas que estão no dia a dia. Especificamente que nós estamos falando aqui sobre a segurança pública, eles envolvem todo mundo para conversar sobre isso, Uhum. menos aqueles que deveriam ser envolvidos, O problema é que quem sabe? gosta de fazer a polarização, que vai impedir o Aham. debate, essas pessoas são as mais proativas que tem no cenário, né? Sim, Porque no sim. Brasil, se você falar que você gostaria de mandar o Bolsonaro ou o Lula a merda na mesma igualdade, Uhum. eles vão acabar te impondo para um lado, né? Ou você é Sim, direita ou você é esquerda, ou você é verde ou amarelo, ou você é do carro ou da moto. E assim, é sempre opinião formada. Você não pode analisar um contexto. Por exemplo, se eu falo aqui que assim, eu detesto o Jair Bolsonaro, só que ao mesmo tempo, se eu falo que você pegar qualquer estatística, sei lá, de assassinato, roubo, furto, latrocínio, tudo tá aumentando mais de 10% depois que o Lula foi reeleito. uhum. Ah, agora você é o cara da direita, você tá defendendo o político. Não, não tô, velho. Você não pode avaliar fatos, Eu não. só quero que, tipo assim, o pessoal começa sabe, começa a analisar, começa a formar sua opinião própria do que esperar um sociólogo falar pra você o que você tem que falar, sabe? O nosso povo ele gosta muito de ser conduzido para um lado ou para o outro, dependendo das características que aquele grupo, né, falou para ele, ou disse, ou mostrou para ele, ele tem dificuldade em tirar conclusões, né, de fazer uma avaliação e falar, peraí. Então, a grande questão você vai ser muito difícil uma mudança se você não vê aonde você caiu, né? Ah, tá ruim? Tá, mas peraí, então, e aí? Ah, não, fulano, não. É o que nós estamos dizendo. Desde o nosso condomínio, nós entregamos para uma pessoa dirigir o condomínio. Ah, põe uma pessoa responsável aí. Todo mundo quer se esquivar, né? Então, hoje, quem vai mexer com segurança pública? Aí põe lá um político, põe alguém, etc. e tal. Não tem problema nenhum ter um político lá, desde que ele esteja ouvindo as pessoas certas. Uhum. Então, a grande questão é o seguinte: ó, essas pessoas vão delegando, né? Não só o pensamento, mas a ação também. Então, vai delegando, vai delegando. Hora que assusta, sabe? De repente, o que foi formado não é nada daquilo que a pessoa pensa. A gente tem que parar de eleger um Zema da vida, né? Que é um cara que, assim, é...
Igual eu falei, eu assisti lá a sua entrevista no Tempo. Só que Aham. muito antes de assistir a sua entrevista, eu já tive conversa com um primo meu, né? De pessoas que chegaram a trabalhar com o Zema, por exemplo, e falou: é impossível você negociar com o cara, porque não tem negócio, não tem debate, não tem diálogo. É o que ele quer e ponto final. Eu acho que assim, quem sabe, talvez, sei lá, o senhor disse que assim, talvez você não tenha saco para mexer mais com política, mas será que às vezes não é necessário, pelo menos tentar, para ver se consegue. Necessário é, isso não tem dúvida, é muito necessário. Mas o ano passado mesmo eu fiz alguns vídeos, quando eu participei da campanha como candidato a vice-governador. Eu fiz alguns vídeos mostrando para as pessoas, eu falei, ó, as pessoas têm o Zema como um bom administrador. Eu falei, olha, o Zema, eu não o colocaria nem para administrar o meu condomínio. Não colocaria. Porque se nós avaliarmos fatos, né, aqui não é pessoal, são fatos. Eu vou votar em alguém que vai fazer algo com aqueles bens que estão chegando à mão dele, Uhum. né? Então, ó, a pandemia é fato que todas as prefeituras e estados colocaram as suas contas em dias por causa do dinheiro que veio do governo federal, por causa da pandemia. Que, na verdade, não foi parar no hospital, nós não tivemos a construção de nenhum hospital. Até pouco tempo atrás, o professor em Minas Gerais estava tendo salário parcelado e Nós não muitas tivemos parcelas. contratação de profissionais de saúde, a verba era para isso, nós não tivemos um hospital construído, não tivemos um hospital reformado, nós não tivemos uma rodovia melhorada, nós não tivemos nenhuma. Belo Horizonte teve qual obra em Belo Horizonte? No interior, qual obra? Falei com eles, qual que é o projeto? Não tem. Me mostra o projeto de governo dele, de produzir riqueza no Estado, porque o Estado de Minas Gerais é muito variado e rico. Mas qual que é o projeto para produção de riqueza? Não é ficar dependendo de arrecadar imposto. Não, não, não. Produzir com as riquezas que o próprio Estado tem. O minério vai embora, Uhum. né? Vai e depois a gente compra muito mais caro. Então tudo vai embora, nada fica, né? E a gente não produz, a gente produz, mas não usufrui, né? Não, não é pago por aquilo. Na Então, cabeça da pessoa dessa, eu acho que quem paga imposto, ele já está produzindo, né? Porque ele tá em um cargo em que as pessoas pagam um imposto mas para o ele. problema todo era Essa é a o produção problema deles. dele é o discurso dele quando ele foi candidato ao governo pela primeira vez. É, ele sabe discursar, acho que de resto ele não É sabe fazer aquele nada, que não. ele iria dar um jeito não é benefício, né? Mas nos penduricalhos e nos exageros do judiciário. Não aconteceu, pelo contrário. Ele se ajuntou, concedeu até mais, né? Queria fazer um governo que, se você perguntar até hoje, o que foi feito? A minha pergunta é essa, eu quero saber o que foi feito. Ele A, passeou pra caramba. a Vale depositou dinheiro, tivemos várias outras empresas que pagaram multas ambientais caras. Cadê o dinheiro? E salários. Ah, não, eu coloquei o salário em dia. Ué, mas colocar salário em dia com o governo federal derramando dinheiro igual estava derramando, se pelo menos isso não conseguisse, nós estávamos. E agora, o que você está vendo lá na Assembleia é uma verdadeira briga. Uhum. Ele quer aprovar o plano de recuperação fiscal de qualquer maneira. Por quê? Mas peraí. Primeiro, se você perguntar qual é o caixa do Estado hoje, eles não dão essa informação. Segundo, como foi gasto isso? É bizarro, né? O governo ele não passa uma informação que tinha que ser Tinha que ser. o Não, mínimo do direito da pessoa de o saber direito, né? o que que acontece, Tá entendendo? E sabe? os próprios deputados que estão dizendo que não têm acesso. Ô, mas como vai fiscalizar? Então, quer dizer, é, um, é uma pessoa que minimamente não te dá aquilo, as informações básicas para você fazer a sua avaliação. E esse é o segredo. Esconde, paga uma campanha de marketing gigantesca, põe na Itatiaia junto do jogo do Atlético e do Cruzeiro ali, Estado eficiente, não sei o quê, e papapá, isso vai martelando na cabeça das pessoas, mas as pessoas não param para perguntar, peraí, fez o quê? Qual o benefício? Metrô de Belo Horizonte não sai, Rodoanel não sai, produção de riqueza no próprio Estado não tem. E aí, qual que é o projeto de expansão comercial? Qual é o projeto
de produção, como que nós vamos fazer isso? Meu projeto é fazer carreira na política, né? Política. Ou seja, tudo, e o pior, tudo que ele falava que era contrário, e as pessoas o colocaram lá por causa disso, Uhum. um outsider, né, que caiu lá, o cara, tudo que ele falou, ele foi contra, ou seja, realmente não tem palavra, não apresentou nada. E aí? E agora, os tolos ainda ficam aí na rede social, bom candidato a presidente. Meu O nosso Deus. cenário é a presidência, né? Lá em 2017, que o segundo turno era Haddad e Bolsonaro, né? O Haddad foi prefeito de São Paulo, foi considerado o pior prefeito da história de São Paulo, foi governador, conseguiu ser considerado o pior governador da história de São Paulo. É o cara que hoje é ministro da Economia, fez 2 meses de aula de economia. Aí tivemos ali o Bolsonaro. Falou, pô, aqui o gás de cozinha vai custar, sei lá, um valor baixíssimo, sei lá o quê. É a realidade. O governo do cara acabou a Lava Toga, acabou a Lava Jato. Ele é o cara que, quando viu que perdeu a eleição, fugiu do país, que ele é um bundão inacreditável. E ali temos o Lula de novo. Eu vou resolver todo o problema. Eu vou. Todo mundo vai comer picanha, sei lá o quê. Só que a realidade é que agora a pessoa da saúde lá que estava brigando pelo piso vai ter redução no salário. Não estamos mais na pandemia, que era o que acontecia no governo Bolsonaro. Pô, gasolina R$ 8, isso aí é por causa da pandemia, beleza. Não estamos mais na pandemia, já está 5 para 6, vai aumentar mais ano que vem. Gás de cozinha vai aumentar mais 35%. Aí temos empresas, sei lá, uma Copasa, uma Semig da vida que propositalmente sucateia a empresa para aumentar mais 30% as contas das pessoas. E assim, eu acho que tem que acabar com essa galera que gosta de militar a favor de um político, sabe? Acabar com fã. Tudo é plano de poder, Essa sabe? galera já é um muro inacreditável, assim, que atrasa muito o processo também, sabe? Defensor de político. Nós temos que imaginar o seguinte, olha, eu gostei com uma observação que a minha esposa fez. Ela falou assim, olha, vamos ver o seguinte, eu não voto nem no Lula, nem no Bolsonaro, mas eu vou votar na melhor equipe. E ela falou assim, olha, pela equipe que está aí hoje, uma equipe que é mais técnica, que foi melhor indicada, né, eu vou ficar com essa equipe, Uhum. né? Porque já se desenhava uma coisa, as pessoas não podem falar, o Lula não mentiu. Ele falou o que ia fazer e está fazendo mesmo, né? Ele pôs a companheirada toda de volta, e é verdade. Então, são técnicos, são pessoas que estão ali, né, ou no nível político, ou no nível de assessoria, ou estão ali no partido por muitos anos, e não têm a formação devida para poder exercer o que tem que exercer, a função que tem que exercer. Então, ele já tinha desenhado. Então, era uma questão só de esquecer as pessoas, as idolatrias, essas Uhum. coisas, e pegar o fato, falar, peraí, se uma economia que passou por uma pandemia, ela ainda conseguiu dar uma avançada, eu não vou arriscar para pôr a mão de alguém que com seriedade já está dizendo quem vai pôr lá, quem ele vai colocar lá, e cujo histórico não é bom, cara. Então, quer dizer, aí não é escolha, é o que você falou. As pessoas, se elas pararam para olhar quem estava ali, o rosto, né? Uhum. Esse é que é o problema. As pessoas têm que entender, né? O Zema é um rosto que um grupo pôs ali. Essas pessoas são um rosto que representa um determinado tipo de pessoas. Então, o que eu posso fazer, enquanto eu não tenho aquilo ideal, o que eu posso fazer? É olhar ali e falar assim, peraí, qual é a melhor equipe? Uhum. A melhor equipe. Porque ninguém, ó, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Zema, ninguém vai governar um país ou vai ter qualquer tipo de governança sem ter uma equipe muito boa. Então, por que o Tarcísio hoje é o governador de São Paulo? Então, nesse aspecto, né, por isso que eu estou falando, nesse aspecto, se as pessoas elas parassem um pouquinho para meditar, colocar na mesa, fazer uma avaliação, falar, peraí,
E tirar também esse lado da mídia, não é só a mídia, né? A gente mesmo, a cultura de querer fazer uns contra os outros, né? Esse aqui não é, aquele lá. No final, se olhar bem, nenhum presta ali. Mas olha Uhum. que você olha e fala assim, uma equipe, pera, qual equipe eu gostaria de trabalhar para mim, com o meu dinheiro? Aí eu chegaria a uma conclusão mais fácil para mim. Agora, fora isso, ó, você vê hoje, por exemplo, quem- hoje, se você perguntar no governo Zema, quem são os secretários? Faço a menor ideia. Ué, é o que eu estou te falando, do seu estado. Uhum. Se você perguntar hoje, se eu te perguntar hoje no nível nacional, você vai saber o Haddad porque ele é mais uma piada do que. Porque ele é mainstream, né? Entendeu? Mas o resto, se te perguntar, tá voltando tudo para a mão dos políticos, para a mão dos não técnicos, etc. Aí eu não estou falando do A ou do B, eu estou falando de equipe, eu estou falando de proposta, estou falando aí de planejamento. É isso que eu quero olhar. Se a Uhum. gente olhasse para as capacidades primeiro e olhasse o rosto por último, aí não ficaria nesse gosto, não gosto, gosto, não gosto, quero, não quero. Ali eu não vou casar com nenhum deles. Uhum. Começar a aparecer mais quem faz parte da equipe do que o político, né? Aí eu deixo de olhar equipe, eu deixo de olhar princípios, características, entendeu? Para olhar o quê? Aí eu passo para a mão do marqueteiro, que o marqueteiro quer te passar o quê? O A, o B, o C, o D, o E, o A. E fica aquela discussão. No final dos debates políticos, quando você fala assim, o que tem de proposta aí? Nada. Tem a briguinha parecendo uma novela. Os nossos debates são Parece muito. uma novela, um trem que não tem fim, um trem que não, entendeu? Não tem um enredo, não tem nada, não tem proposta, não tem solução, não tem. Pergunta fácil e resposta mais fácil ainda, né? Você está entendendo? É briga, fica ali parecendo um Big Brother, uma coisa, cara, cultural. Pelo Uhum. amor de Deus, ninguém merece isso. O Brasil merece muito mais. O Brasil é riquíssimo. Minas Gerais é riquíssimo, mas Minas Gerais não consegue ter um transporte de qualidade. Você não consegue ter uma estrada para poder pegar a produção e sair com aquela produção. Você não consegue. Você não, cara, tudo é mais caro. Você não consegue. Cara, você vai em São Paulo e em certas É bizarro, né? rodovias. Aqui é uma cidade tão Cara, menor, mas mesmo você vai preço para de. Ipatinga aqui, cara, pelo amor de Deus, gente. A nossa melhora aqui é uma 040, uma Pada 381, porque é duplicado, tem duas faixas. Oh, meu Deus. É demais. Aí eu fico pensando assim, as pessoas, eu não entendo. Eu fico assim, cara. E quando eles fazem um pedaço de rua, eles põem faixa, faz festa, faz comemoração. Ué, peraí. Então, a grande realidade é o seguinte: assim como a segurança que nós estamos falando, agora nós estamos dentro da política, Uhum. né? É por isso que eu falo: se o povo também não mudar de mentalidade, não for um povo mais que avalia melhor, sabe, que é mais objetivo, que procura pensar mais, debruçar nisso, ele entrega o governo da vida dele. Aí fala: não, não é não. Ele entrega o governo da vida dele, da casa dele, da família dele para qualquer um. E é verdade, é o governo, porque tudo que eles fazem lá influencia na sua vida. A minha tese, que a reeleição do Zema, tanto quanto a do Calil, porque quando eu tô lá na fila, né, pra votar, querendo ou não, uma hora você puxa uma conversinha ou outra, eu fui vendo que o pessoal tava, assim, esses dois foram reeleitos por causa de comodismo mesmo. Porque no meio da pandemia, ouviu-se mais falar, involuntariamente, do número deles, na televisão, rádio, sei lá o quê, então o pessoal, de Sim, saco cheio, chegava lá, coloca o número do Calil aí, já era, do Zema já era, sabe? é marketing, é coisa que vai só no ouvido, fica no Eu acho superficial. que podemos mesmo E colocar mais esforço em como resolver mesmo, sabe? cara, Porque. você tem que, com seriedade, não é tão difícil assim. Se você pegar, por exemplo, vamos colocar o Calil. Calil se elegeu dizendo que não era político, queria não sei o quê. As obras lá da Vilarinho, tá tudo lá, as enchentes acontecendo do mesmo jeito, e ele metia o pau nisso. Falou, não, que não, não pode. É o Mesma Tiririca, né? coisa, cara, mesma coisa, É o cara. Tiririca. Ele foi eleito porque ele só falou que Coisa, um mesma pouquinho ali o coisa. que Os caras me comparecia com o fazem brasileiro.
é Minas Arena, né, do Atlético, num bairro onde que já não tem, o trânsito é terrível, Acho que é o não tem MR, saída, cara. MR não vê, né? Teve um fã lá que reclamou. Cara, não tem onde sair. Quer dizer, você tem agora 3 grandes estádios para 3 lugares de grande evento. Ninguém pensa na segurança pública. Não tem mais policiais. Vai colocar o que lá? As vias são as mesmas. Você está entendendo? Então, A quer gente pode dizer, colocar um espantalho lá cara, vestido vai de pôr um policial, né? tem que pôr, ué. Aí depois vai reclamar, não quer segurança. Cara, você põe 3 estádios grandes que não vão receber só jogos, mas também shows, eventos. E eles não pensam na repercussão disso no dia a dia das pessoas, sabe? As residências ao redor perdem o seu valor, o trânsito para. E o dia que tiver 2, 3 Que ao deve mesmo ter de tempo? gente tendo que aturar aqueles caras que gostam de buzinar, né? Na ida e na Cara, volta. loucura, uma Deve ser uma loucura. Não delícia. tem, não, você não tem por onde, para onde ir, você não tem para onde sair. Então as coisas não são discutidas, sabe, assim, com pessoas que entendem mesmo o impacto disso. E quando essas pessoas, elas vão querer falar, não tem espaço, não tem espaço. As pessoas maqueiam, as pessoas inventam, entendeu? Não há senso de realidade. Peraí, rapaz, eu vou fazer mais um estádio, peraí. Como assim? Precisa? Mas se você virou a Dilma, você quer fazer estágio que não vai usar pra quê? Não, aí você vai lá, eu vi poucos jogos, mas o que eu vi lá, o, o estádio já foi inaugurado com um gramado em uma situação crítica. Ué, mas que não... Olha, Aí o é negócio não legal. era novo? É, pra lembrar dos tempos, né, de raiz deles lá. Você está entendendo, cara? Então, assim, agora, se o cidadão, ele tem acesso a tanta informação hoje, se ele não parar para ter um senso crítico, para avaliar que até hoje chega de Calil com cesta básica nos supermercados para dar na época de eleição. Entendeu? Ah, pandemia nada, aquilo lá foi para comprar voto. Ué, gente, Uhum. para. Aí dá o cara uma assistência, dá um negócio, fica preso nisso, a vidinha das pessoas, a mesma coisa. Ah, mas tem a parte mais legal. Porque agora, já, acho que não sei se já virou lei, se ainda é PL, mas vai ser criminalizado, né? Você ofender político. Sim, teve um professor de uma faculdade, eu vou falar faculdade, um cara que trabalha com sei lá o que de social. Um dia eu só postei um story meu, quando meu Instagram era fechado, que era tipo assim, era tipo assim, um cara que comentou no Twitter, eu só printei e coloquei lá, que era reclamando, tipo assim, um podcast tem que sair do país, porque, tipo assim, ninguém ganha do cara na ideia, tem que, tipo assim, censurar, saca? Por mais que seja porcaria o que o cara tava falando, vai na ideia. Ah, sei lá, reelegendo presidente que 2 vezes já provou que era inútil, sei lá o quê. E apareceu um professor lá enchendo meu saco, já jogando fama de bolsonarista em mim, saca? E tipo assim, não era seguidor, meu Instagram é fechado. Então alguém pegou esse meu story e mandou pro cara. Aí eu fui ver lá, tem 2 pessoas que seguem esse cara aqui no meu ciclo, já tô ligado. E chegou uma hora que eu comentei, então, mas o que você acha dessa lei nova aí que agora vai ser criminalizado você ofender político? Ele falou assim, mas você quer ofender político? Pra quê? Você quer agredir eles? Pra quê? Eu falei, tá, mas qual que é o que você acha? Qual que é a sua opinião? E tipo, o cara, tipo, super eu vou defender porque isso aqui aprova muito um lado que eu gosto, sabe? Uhum. Assim, eu tô aqui para defender e pra relativizar. Aí quando aí assim, eu falei, você leu? Ele falou assim, já li sim, esse projeto aí já tô sabendo, não bosta nenhuma, porque o que que interpreta como ofensa, como agressão? Eu enfiar a mão na cara do político ou chamar ele de trouxa? Isso aí tudo pode ser enquadrado, saca? Agora, vamos imaginar. Você não pode xingar o cara que você pode ser preso agora, velho. Olha Político, para tá ligado? olha para você ver, seja de esquerda, de direita, de centro, seja o que for. Onde essas discussões elas estão nos levando? O que nós estamos ganhando com isso? O país está ganhando alguma coisa? Está melhorando alguma coisa? A gente ganhou de volta o Aerolula, que ninguém lembra, né? A Esbanja, que tá lá gastando um Mas o dinheiro grande cabuloso. problema, você sabe o que que é? Isso, em si, o que está acontecendo já é uma estratégia de marketing. Porque eu coloco as pessoas para brigar daquilo que menos interessa, que é pela imagem do A, do B, se a Anitta está cantando, se o fulano está não sei o quê. Começa a ser um Big Brother, Uhum. sabe? Uma vida de fofoca, uma vida de... Você está entendendo? Enquanto isso, o que interessa mesmo, entendeu? As coisas estão por baixo do pano.
E é bizarro, cara, Entendeu? porque é um professor de faculdade que nunca conversou comigo, nunca me viu na vida, coloca tipo um rótulo em mim, baseado em uma opinião que seria ante a parte política dele, e é o que agora eu sou aquilo ali pro resto da vida pra ele. Mas aí que tá. Olha, hoje, mesmo daquele com instrução mais básica até aquele curso superior, doutorado, o que que acontece? Essa cultura do falar por falar, ela pegou todo mundo. Então, o que acontece? Hoje, a melhor coisa que tem é eu falar assim, eu coloco você na esquerda, o outro na direita, Uhum. enquanto isso vocês estão aí discutindo, o que interessa mesmo sou eu que decido. Vocês decidem as bobagens, entendeu? Vocês conversam sobre aquilo que não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto isso, momento de eleição, as pessoas estão, não, eu não vou porque não gosto do A nem do B, então deixa de fazer uma coisa, queria mudar a vida dela. Aí o outro que está no meio, não é à toa que o Centrão leva tudo lá na Câmara. Por Uhum. quê? Porque ele é Centrão. Enquanto os outros estão lá, esquerda, direita, está assim, aonde é bom aqui? Tá entendendo? Então, enquanto eu estou lá, esquerda, direita, para cima, para baixo, eu estou isso, aquilo, eu sou do PT, eu sou do PSDB, eu sou do. Peraí, o que interessa mesmo é o seguinte: peraí, nós somos cidadãos, né? Que nós movimentamos os braços, né? Nós é que movimentamos os braços, desde que nós não estejamos sendo eh, bombardeados ou afundados numa estratégia daqueles que querem nos dominar. Então, o que que eu tenho que fazer? E não importa se é esquerda, direita, centro, não. Se aquela ideia, se aquela proposta, ela traz benefício, não me importa. Porque eu quero o bem do país, eu quero o bem das pessoas. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar para avaliar, tenho que sair dessa briguinha do UFC, né, dessa jaula, porque nós estamos presos numa jaula, e lá tem uma pessoa mediano que ela fica ali mediano e lá fora fica quem está ganhando mesmo, fica lá fora só vendo quem deu o primeiro soco, o último, e na verdade todo mundo está perdendo. Então nós temos que parar com isso e ver, espera aí, o país está em qual situação? O que que nós precisamos? É deixar de votar que vai resolver? Não, não vou votar não, porque eu não gosto do A, nem do B, nem do C. Pera, então eu vou deixar de avaliar a proposta? Eu não vou cobrar mais de ninguém, porque, ué, mas pera aí, então. Então, como assim? Então, como que me diz como nós vamos mudar essas coisas? Tá entendendo? Como nós vamos mudar essas coisas? Então, a grande realidade, o que nós precisamos, nós brasileiros, mineiros, vamos tomar um choque de realidade. Peraí, ué. Choque de realidade. Não importa se eu estou na faculdade, não importa aonde eu estou, eu não posso ser um boneco conduzido por uma propaganda, não posso ser um boneco conduzido por uma peça que alguém construiu, um vídeo, um áudio, uma palavra, que aquilo vai entrando na minha mente, eu vou aceitando aquilo. Você entende? Não, vamos levando. Peraí, não. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande para você, para Uhum. sua família, para o seu futuro, é grande, é muito grande. Então, se nós não pararmos de fazer isso, eu sei que não é fácil, mas se nós não pararmos de fazer isso, para fazer isso, nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar dessa O forma. cara que ferrenhamente defende um Jair, o cara que defende ferrenhamente um Lula, e tá vendo lá que a conta dele tá diminuindo aos poucos. E o boleto ali tá ficando um pouco mais caro todo mês, mas ele ainda tá nessa, né? Eu defendo o meu lado porque. Não sabe nem por que mais também, só defende por defender já, já Não, tá, já tá nessa. isso aí já virou o seguinte, só, time de futebol, não importa, às vezes, por exemplo, eu fico vendo, né, agora, eu fico vendo nisso aí, o Cruzeiro ganhou do Atlético, não é isso? De 1 a Uhum. 0. Um gol contra, num time que num resultado que quase não mudou nada a situação do time que está quase caindo, e mesmo assim, para aquelas pessoas, é como se tivesse tudo 100%. Uhum. Então é muito fácil você pegar e manipular as pessoas com isso. Entendeu? Cai aqui, cai, um sobe e desce, sabe assim? Uma hora tá lá embaixo, outra hora tá no meio, outra hora.
E as pessoas não conseguem perceber, mas alguém está ganhando com isso. Alguém está ganhando com isso. Então as pessoas não conseguem, enquanto nós não pararmos um pouquinho de ver de gostar das fofocas, de gostar dessas coisas da vida dos outros, enquanto a gente não parar para pensar um pouquinho nas nossas vidas, no que nós queremos para o futuro, para as cidades, para o Estado, para a nação, né? O patriotismo nós não temos? Não, mas deveríamos ter pelo menos a racionalidade, dentro do razoável, Uhum. né? Dentro do razoável. O pessoal fala patriotismo não é dirigir uma caminhonete com um rifle na mão e a bandeira do Brasil, né? Pô, Não, 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 é só não. gostar do próprio O país, cara. É patriotismo é querer. você, na verdade, é você gostar de você mesmo É, só querer e ver da o terra país onde você bem, está, sabe? entendeu? Fala assim, peraí, a terra tem muita riqueza, a terra tem um povo. Então era para dar uma parceria boa ali, mas não está, né? Nós temos uma colonização histórica, mas talvez hoje sejamos mais escravos ainda, porque poucos se beneficiam, a maioria não. Chega num momento em que tem que. Vai ter que ser uma porrada, né? Sei lá. Porque no intelectual não vai não servir de Mas eu nada. acho que, assim, cara, eu penso que nós estamos chegando a um ponto em que as pessoas elas vão ser obrigadas a parar para pensar um pouquinho, igual nós estamos aqui, ó. Porque daqui a pouco a votação vai ser dividir meio a meio ali, cair na porrada, o time que ganhar que tá recebendo o Mas voto ali. eu vejo eu assim, até 5 anos atrás, a conversa que nós estamos tendo aqui e que eu vejo hoje em vários lugares, não tínhamos. Nós não tínhamos, as pessoas elas não conversavam sobre isso. Elas não conversavam. E talvez seja o mais importante, porque a política não é o político. Uhum. A política é o cuidar da cidade. É o que nós vamos fazer do lugar onde nós moramos. Isso é muito importante. Então, por que eles colocaram, os próprios políticos, a comunidade também colocou aí uma forma de ver o político, esqueceram que a política em si não tem nada a ver com isso. Na sua casa você exerce política, no seu trabalho você exerce política, o quê? Cuidar daquilo, administrar aquilo da melhor maneira possível. E vai continuar fazendo e vai precisar. Então não tem jeito, as pessoas precisam de começar a levar mais a sério essas coisas, Será que já entendeu? é um saco tão cheio que o pessoal naturalmente já tá querendo melhorar um pouco o Eu debate? acho que já, sabe, assim, se a gente começar a pensar bem, o negócio era muito de baixo, muito velado, sabe, assim, não, eu não vou me indispor, eu não estou dizendo que é brigar, não estou dizendo, mas é pelo menos as pessoas começarem a ouvir umas às outras, esse que está o problema, que eu vejo, uma extrema-direita que não quer ouvir os outros, mas também vejo uma extrema-esquerda, que só porque às vezes agora está aparecendo outros que estão querendo falar alguma coisa, também não pode. São dois lados para a censura, assim. Não, a censura tem que existir para qualquer lado. A censura existe para qualquer pessoa, porque senão não tem limite. Colocar limite é o quê? Censurar uma ação errada. Desde que esteja errado, tem que ser censurado mesmo. Hein? Como assim? O que aconteceu com o Danilo Gentili, né, o nosso humorista Uhum, brasileiro lá. Ele soltou o filme dele, né, como se tornar o pior aluno da escola. E assim, ele tem personagem polêmico e tal, porque o cara, uhum, nasceu no humor, ele gosta de um humor mais pesado e tal. uhum, E quando esse filme saiu, pelo fato dele dar uma zoadinha ali no pessoal um pouco mais da esquerda, assim, né? Porque até um personagem era feito pelo Fábio Porchat, do Porta dos uhum, Fundos. Muito bolsonarista na época chegou, tipo, tirando foto com cartaz. Sei lá, Pastor Feliciano, esse aqui é o melhor filme que eu vi na uhum, minha vida, uhum, sabe? Nossa, não tem coisa melhor filme nacional. E o pessoal apoiando o filme do cara, porque, teoricamente, eles uhum, interpretaram que aquilo daria um tapinha uhum, na oposição. Só que eles mesmos fizeram uma censura imensa depois que foi conveniente para eles. E o mesmo cara que tirou foto com o cartaz do filme, esse é o melhor filme que eu vi na minha vida, falou, uhum. não, Danilo Gentili tinha que ser preso por causa desse personagem, que nem era ele que fazia. Isso aconteceu também com o Monark, ele só queria conversar. Ele falou bosta ao vivo, Uhum. das pesadas mesmo. Só que depois disso começou uma
perseguição que os dois lados ali estavam disputando quem é que censura mais o cara, sei lá o quê, e agora ele teve que sair do país e chegou um momento em que, assim, o Igor, que era o colega dele, ele falou, pô, tem que fechar, tipo assim, a rede social do cara no Brasil, pra nenhum brasileiro mais ver o que ele tá falando, tipo, não dá pra ganhar na ideia, não, o cara tem que sair do país pra conseguir falar o que ele pensa, tipo, mesmo ele já provando que ele não era aquilo que ele falou, mesmo que uma besteira grossa, tipo, não era a intenção dele aquilo ali, e A grande realidade que você vê hoje você vê essas CPMIs, você vê essas audiências, você vê esses negócios. Vamos ser sinceros, se você assistir, são ataques, são conversas que, com seriedade, no final das contas, não contribuem nada para o país. entretenimento. Não contribui nada, Os últimos debates presidenciais que não contribui aconteceu, nada. as pessoas estavam levando como se fosse um Big Brother mesmo, que você falou. Era É, entretenimento, as pessoas queriam entretenimento. assistir pelo entretenimento, porque tinha personagem lá, não tinha presidenciável, tinham personagens da Zorra Total que tava lá. Enquanto nós tivermos, né, esse circo e um público se distraindo com isso, infelizmente, nós não vamos conseguir avançar enquanto a gente não acordar o seguinte: não me importa o que esse sistema tradicional, né, ele quer mostrar, quer falar, eu sempre tenho que ter o pé atrás e ter a minha própria opinião, fazer minhas próprias buscas, minhas próprias pesquisas, né? E no final de tudo, olhar o seguinte: o que que é daquilo ali, daquelas propostas, daquilo ali, o que que é o melhor, né? E eu tenho que ter coragem de defender aquilo, né? E também tenho que ter coragem na hora que eu falo assim, não, isso aqui não está certo, tudo bem, né? Se eu levar para esse lado, não vai me importar se é esquerda, direita, não vai me importar. Eu também não. Porque aí há uma proposta, você está entendendo? E Uhum. até o momento que nós temos é a melhor, A gente podia começar a entendeu? perguntar como, né? Sei lá, um político chega, a gente tem que melhorar a educação. Aí, em vez de perguntar, sei lá, qualquer outra coisa, pergunta, mas como você vai melhorar, São as sabe? perguntas como, por quê, Ah, aonde, você quer melhorar a economia? quando. Como você pretende? Qual Sim, que é o plano sim. desse negócio, sabe? Isso, mas Começar a perguntar coisa aí simples que eu te mesmo. pergunto. Não existe um plano que é feito na campanha? Um plano de governo? Qual que é a atenção que se dá para isso? Um trem corrido, mal feito. Por que também? Porque o próprio processo é feito para algumas pessoas chegarem lá, a maioria não chegar. E assim, às vezes o plano de governo que o cara fala que ele vai ter simplesmente é só fachada, que depois de eleito ele vai fazer o que ele quer, ninguém vai tirar ele de lá. Mas é aí que eu estou te falando. Você está vendo como são coisas essenciais que precisam ser discutidas e cobradas? Entendeu? Que não se fala disso. O próprio povo não fala disso. Tá Uhum. entendendo? Então, é muito fácil enganar o povo. É muito fácil. Entendeu? Se você tiver dinheiro, você vai contratar as pessoas certas e elas vão fazer bordões aí e jingles aí e a pessoa vai gostar e eu gostei do A, gostei do B, do C, do D, aquele ali, o cara faz até emagrece na época da campanha, faz uns lift ali, junta, sobe, desce, casa, tá entendendo? Prepara aquele personagem todo ali e põe lá e solta o marketing de cima dele. Entendeu? O brasileiro adora o homem da família, né? Mas nem sabe o histórico daquela pessoa. Fala, peraí, ninguém fica de um dia para o outro, não, hein? Peraí, onde foi que veio isso? Quem é essa pessoa? De onde Uhum. ela veio? Qual a experiência dela? Peraí, quais as propostas? Como foi construído isso? Então, a gente fala muito do político, mas também nós, como cidadãos, também nós estamos muito abaixo do que seria necessário em termos de aplicação, de entendimento dessas coisas, né? Então, não basta só reclamar, eu preciso verdadeiramente. E não é difícil, porque dá para você entender quando o cara está falando ali, você fala, "Ô, gente, o que esse cara está falando não tem lógica, não. Ah, não, bate no. Não tem lógica. É natural do ser humano, do homem, né? Que ele tem o Uncanny Valley, né? Que chama que é o Vale da Estranheza. Que é que você Uhum. identifica padrão ali para evitar predador, né? Daquelas épocas antigas Sim, lá. sim.
Que assim, pô, 2 segundos já é o suficiente pra você ver. Não, tá muito Cara, errado isso fala, tá, aqui. não. Ô, gente, a hora que você vê, por exemplo, se você, a hora que você ouve o Calil falando, você fala, peraí, não tem proposta. Não tem, Posso eu já esquecer. vi não, eu falo de novo. O Calil no Roda Viva, o que você acha de tal coisa lá que o Bolsonaro tava fazendo na época que ele tava presidente? Ele não tem resposta, ele fala, você é um boçal, você sei lá o quê. Vai dando respostinha fácil demais, e o pessoal, o Calil é foda mesmo, o cara é bom, mano. Não é? Ele foi Meu eleito amigo, porque eu já fui em tinha... alguns programas aí, combinado, perguntas preparadas. Você tá entendendo? Coisas que não, a pessoa tá falando ali para ganhar uma eleição. Tá A entendendo? pessoa até paga, né, pra ir também, né? É para ganhar uma eleição. Tá ali assessor, gente para escrever, gente para isso, gente para aquilo, gente aquilo outro. O cara já começa devendo. Você tá Uhum. entendendo? Complicado, complicado. Então, quer dizer, será que as pessoas não estão vendo isso? Essa maquiagem toda, essas. Ô, cara, como que essa pessoa se tornou isso da noite para o dia? Não dá para confiar. Não dá para confiar. E não é difícil de perceber isso. Não é difícil. Basta você ver que 90% das pessoas, se você pegar ali a rede social dela, ela não é nada daquilo que está lá. É, porque não é ela que tá mexendo, nem ela que tá mexendo na rede social, pô. Não, põe lá só o sorriso, o dia do choro não tem. Então, assim, nós temos que sair dessa casca. Na verdade, nós estamos num período de idiotas como eu nunca vi. Assim, muito triste. Muito Cada triste. vez mais se populariza uma pequena informação, né, que tá rodando agora na internet, é que o QI médio de uma pessoa deveria ser na casa dos 100. O do Uhum, brasileiro hoje, em média, tá 85. Bem abaixo da média, né? 70 para baixo é considerado, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra, se cai no YouTube, mas assim, sabe? Abaixo de uhum, 70 é isso. uhum. Tem teste feito com macaco que eles conseguem 90, sabe? De QI, então a gente tá um pouco abaixo. Não é tão ruim assim, porque pensar que existe um gráfico, né, uma gaussiana, que temos ali, ó, se o médio brasileiro é 85, esse aqui é o topo. Ou seja, metade disso tá abaixo de 85, e quanto mais abaixo do gráfico, mais baixo fica esse valor. Só que o lado bom é que metade também está acima disso. E quanto Uhum. mais vai chegando para a ponta, né, que vai sendo menos pessoas, mais acima tá. Então, eu acho assim, começar assim debate mesmo, igual você falou, as pessoas já estão querendo conversar mais sobre política, sabe? Eu querer ignorar um pouco o político e começar a conversar. Isso aí já deve dar uma ajuda tremenda, assim, para aumentar um pouco, assim, essa um pouco também da inteligência emocional também, né? Que é para Abrir fazer dos não olhos. só. Aqui, ó, se você pegar o pessoal mais antigo, nas cidades do interior, o que que eles faziam? Sentavam e iam bater papo, conversar. É. Não eram tão instruídos assim, mas não eram enganados tão facilmente. Sabiam a lua, o sol, sabiam quando plantar, sabiam. Hoje, na verdade, as pessoas vão no YouTube, vão em todos os lugares pegar cada coisa. Não leem, Uhum. você está entendendo? Não leem mais, não procura saber, entendeu? Não pesquisa, né? Então pega tudo muito rápido, cara. Às vezes a Tudo, pessoa fala, não, eu leio sim, o que que você lê? Harry Potter. Vai cagaço. entendeu? Então vai lá, pega tudo muito mastigado, cara. Pega tudo mastigado, não tem pesquisa, entendeu? Não procura entender, não procura fazer um diagnóstico, uma avaliação, tirar a opinião dele ali, entendeu? Não Uhum. consegue, o cara não faz isso. Aí ele vai sendo levado por todas essas coisas. Então, nó- tem princípios que, se você abandonar, vai ter consequências. Se, a- se uma sociedade ela é cristã, abandonou esses princípios, vai ter problema, porque a base dela é cristã. Então, você vai ter choques. Se você tem um princípio de família, você abandonou, você vai ter problema. Se você tem princípios que você construiu ali, que já tem, tá ali, é fundamento, vai dar problema, a coluna vai sair torta, não tem como, entendeu? Então, são coisas que nós temos que voltar a definir e falar, não, isso aqui é importante para nós. Isso aqui é importante. Isso aqui nós não abrimos mão, não. Outras coisas a gente pode até, mas isso aqui não. Isso aqui é. Agora, hoje a gente relativiza os fundamentos e põe como coluna aquilo que está variando até de mim para você. Ah, você gosta de branco, preto, o outro gosta de azul, amarelo. Cara,
Tudo bem. É, Você põe boné, outro tira o boné, o outro põe. Cara, isso não é fundamento. Isso não é fundamento. Isso aí não. Cara, não. Então, esses dias não, já tem um tempo, né, durante a eleição, uma senhora desses movimentos é, raciais, né? Ela defende Aí ela virou para mim e falou assim: falou, Coronel, o senhor. É muito difícil ser negro. Eu falei, eu tenho dificuldade porque eu sofro por causa de branco, sou branquelo, então a minha discriminação era outra. uhum. Então aí ela falou assim, não, porque a gente vai em todo lugar e a gente é discriminado. Eu falei, olha, senhora, eu tenho dificuldade de ver por esse foco, por esse ângulo. Vou só falar para a senhora por quê. Trabalhei na polícia há 30 anos. Lá nós temos na mesma viatura branco, preto, mulher. Nós temos todo tipo de gente lá. Nós temos soldado branco, soldado preto, cabo branco, cabo preto, sargento, oficial, coronel, comandante da polícia. Uhum. Então, eu tenho dificuldade de ver por esse ângulo, porque lá nós ficamos no mesmo ambiente, comemos no mesmo lugar. Tenho dificuldade. Talvez o ambiente que a senhora frequenta, não sei, mas para mim. Aí eu falei com ela: olha, o que eu vejo às vezes que depende muito também da sua. Você fica só mirando para aquilo ali, ó. Mas aí está esquecendo tudo que está ao redor. Ué, como assim? O brasileiro? O que eu mais vejo aí nos ônibus andando na rua agora aí tem mestiço, tem branco, O tem, brasileiro, porra, é um dos países mais cara, miscigenados que o tem cara, no mundo. se fosse fazer isso, cara, com seriedade, como seria isso? É que muito debate desse vem da internet, né? Porque É o que o eu te pessoal que falo. tá ali na rua mesmo, O na vida cara tá nem real, pensando não nisso, tão cara. muito assim nesse assunto e tal. Se surgir é porque alguma coisa ali aconteceu no máximo, sabe? Mas acho que isso nem passa na cabeça da pessoa ali. Ô, quantos parques você já foi, só? Quantos cinemas? Uhum. Quantas coisas? Eu falei, senhora, eu vou nesses ambientes. Tudo. Posso ser sincero? Eu não vejo essa realidade de briga intensa, de que toda hora alguém está olhando que. Eu, na minha juventude, me chamava, ô Branquelo. Quer dizer, hoje não pode nem virar o olho assim, que já está. Não. Antigamente não, tinha as briguinhas na mesa, o branquelo, ou gordinho, ou magrinho, e fazia parte da juventude. E não tinha muito. E por isso também eu não fiquei mais homem nem menos homem também, não. Nossa, eu lembrei agora de um apelido que que eu ganhei numa escola lá que eu não sei se eu falo, é uma época minha que eu tava um pouco gordinho, assim, meio cheinho, né? Eu falei, pô, escola nova, oportunidade de ser uma pessoa diferente agora. E assim, ali eu encontrei um moleque lá que foi um dos melhores amigos que eu tive na época daquela escola, que ele olhou pra minha cara e em um segundo ele me chamou, lombriga. Eu falei, filho da puta, cara. Tipo assim, eu ia ficar mais 6 anos naquela escola, mas no primeiro segundo que eu botei o pé, o cara já me colocou aquele apelido que já me avacalhou todo ali. Porra, eu tô nem não, saca? Eu nunca tive preocupação com esse negócio, não. Quiser colocar apelido, coloca. Quiser xingar, xinga. Eu também caguei, sabe? Não, aí é o que nós estamos dizendo. Cara, nós falamos de segurança pública, de política, falamos um pouco de cada coisa. A grande realidade é o seguinte, só. Se você não sabe quem você é, dificilmente você vai saber o que o outro é. Você vai ficar colocando nas pessoas um monte de coisa que não tem nada a ver, cara. Porque você não sabe quem você é. Você não tem identidade, entendeu? Você não tem identidade, você não tem identidade própria, você não tem as suas convicções, entendeu? Você não aprofunda nisso, então você vai ter dificuldade. Você vai gerar uma sociedade. Que tipo de sociedade? Que tipo de família? Onde os seus filhos não pensam, entendeu? Eles não têm acesso peraí, é só isso aí? Ah, não, olha, tal, isso, aquilo. Cara, eu respeito as opiniões, tem a minha. E não tenho dificuldade de mudar de opinião nenhuma, mas também não tenho dificuldade de manter a minha opinião se. É, Ué, vai bastante de pessoa para pessoa também, né? Às vezes a pessoa não gosta de ser apelidada e tal, não, mas, tudo tipo assim, bem. pô, em Minas Gerais falam assim. Eu não sabia que em São Paulo era assim. Também não precisa de me esfaquear só porque eu falei uma coisa sem graça, sabe? Calma, Não, velho. não, Tipo, calma. eu tô dizendo assim, nem é por esse lado assim de apelido, ninguém quer ofender ninguém, É, não, eu né? Não, entendi, só tô. entendeu? Agora, o que acontece? O que hoje
que nós temos que ver é o seguinte: qual que é a identidade hoje das pessoas? O que que o jovem hoje, o que que o mineiro hoje, o que que nós queremos, o que que nós somos, sabe assim? Porque hoje está tudo muito corrido. Hoje as pessoas, por exemplo, querem ter bons filhos. Uhum. Não, meu filho tem que ser isso, isso, isso. Mas para ele ser um bom filho, ele tem que ter um bom pai. E tem que saber Ele tem que ter uma também boa o que mãe. que ele vai ter que Não é esperar, isso? né? E Pode ser um pai nesse também. período, né? Nesse período que o pai, a mãe e ele vai se descobrindo, né, cara? Mas hoje o que que é? Hoje você tem que se adaptar, não é isso? Tem que... Cara, é tudo muito superficial, entendeu? Então, você vai ter dificuldade. Tanto é que as pessoas que têm um posicionamento mais firme, que elas, assim, as pessoas não querem. Por quê? Porque uma pessoa, não, é isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Não, 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 você não é do nosso grupo. Aí que entra as divisões, você não é do nosso grupo. Eu falei, não, eu não sou. É claro que a gente, é normal você ter preferências. Um gosta do Atlético, outro gosta do Cruzeiro. Tem nada a ver. Agora, quando nós estamos tratando de coisas sérias iguais a essa, que é o quê? Peraí. A comunidade vai juntar um montão de dinheiro, que é o imposto, que é isso, vai juntar um monte de dinheiro. Quem que eu vou colocar para administrar isso? Quais as características dessas pessoas? Isso é Lembrando que me que interessa. o brasileiro paga um pouco mais, um pouquinho mais de R$ 1 bilhão por dia em imposto, né? Então tem que escolher um pouco, com um pouco mais de seriedade. Fui comprar um whey agora para minha mãe, que já está bem idosa, ela precisa tomar um. Fui comprar, ele é importado dos Estados Unidos, R$ 450. A hora Você que o pagou quase 1.000. não, o valor dele é 450. Aí na hora que o rapaz foi lá me mostrar, falou que, olha, 200 e pouco, quase 300 é de É de imposto. imposto. E vai aumentar um pouco mais agora, tá? Você está entendendo? Então, quer dizer, isso aí é que nós tínhamos que estar discutindo. Uhum. Mas o que que é? Quando a gente fica no ele, nós, aquele outro, nesses assuntos, o que que acontece? O que interessa mesmo, que é estrutural, o que faz diferença, ele não é conversado, ele não é discutido, ele não está na mesa. Ele vai para a mesa dos seletos. É que tem uma desonestidade política muito alta, né? Porque antes dessa taxação de Shopee, de AliExpress, deve estar acontecendo agora, já tinha ali, sei lá, um Haddad falando, pô, estamos pensando em um tal de digital tax, né? Imposto digital. E foi completamente rechaçado, então tá, não vai mais acontecer o imposto digital. Vai vir uma hora, você não já veio. Beleza, taxação, não, isso aí nunca vai acontecer, sabe? Tipo, não tem condição. E aí começa a vir ali o governo. Se talvez a gente começar a taxar a importação da China, começa bem pequenininho, sabe? Para o pessoal não vê mesmo. Ali que começa, não, mas talvez taxe, mas vai taxar a empresa, não vai ser o consumidor. Vai falar, beleza, eu nasci ontem. E temos ali, sei lá, a primeira-dama falando, não, gente, isso aí é completamente fake news, é notícia falsa. Quem vai ser taxado é a empresa, não é o consumidor. Aí tem um trouxa que vai e faz uma dança no TikTok. Que não vai acontecer taxação nenhuma. E agora tá todo mundo ali pagando, acho que é 17% abaixo de US$ 50, vai pagar mais 92% acima disso. Então já teve gente mostrando lá que também que eles tomavam multa, tá? Por recorrer. O cara comprou alguma coisa de R$ 3, deu 31 no total por causa de imposto. Ele recorreu, ele tomou uma multa que é como assim, fica calado, não reclama, senão a gente vai te taxar mais. Aí, tipo assim, triplicou o valor do negócio porque o cara foi atrás de falar, não, acho que tá errado esse negócio aqui. Mas, E mas você tem uma casa, uma família com 6 membros. Primeiro, né? O orçamento daquela casa já iniciou aquele período com déficit, né? E aquela família era uma família que gasta muito. E a renda dela é a mesma. Então ela precisa de gerar alguma coisa. E os vizinhos dela são vizinhos que gastam muito, que precisam muito de empréstimos e precisam muito de dinheiro para socorrer também os seus grupos. Então, o que antes já não era dividido com a família, agora muito menos. Então, é você pegar 10, de 10 só ia um para gasto próprio, investimento na própria comunidade. 9 eram para o próprio gasto lá. Agora não.
Agora, nem esse um, tá? Então, além dos 10, tem que gerar mais para poder ainda ajudar pessoas que, não só por causa da má administração, mas é porque são grupos que querem realmente poder viver com dinheiro alheio, com a riqueza alheia, né? Então, quer dizer, isso é difícil de ver? Não, não é difícil de ver. Se a pessoa parar para poder analisar, não é difícil de ver. Mas ela tem que parar de tirar um pouquinho dos olhos das propagandas Uhum. e ir para os fatos. E para os fatos. Peraí, quanto que é tal renda? A arrecadação é quanto? Tanto. A dívida é quanto? Tanto. Nós estamos chegando a quantos trilhões agora da dívida? O pessoal não sabe nem o que é trilhão, só. Não Não, tem, não você já tem, imaginou o que é isso, não tem cara? nem noção do qual escala que é um trilhão. Você já Mas imaginou? eu tenho uma ideia de PL agora, eu tive uma ideia. Quem sabe se a gente pegar vereador, prefeito, deputado estadual, federal, presidente, assim, uma PL de um teto salarial, sabe? De professor para todo mundo. Hum. Ia ajudar a gasto, né? Mas eu acho que quem conseguisse fazer isso ia morrer, né? Ia ter um acidente, assim, de repente. Pois é, mas aí que, cara, muitos falam assim, se mudar a educação, o povo. Mas lembra que nós falamos aqui que tanto tem gente do nível de instrução mais baixa, quanto de curso superior, que também. Uhum. É, Então, a pessoa que está ensinando é a pessoa que não né? tem Agora, capacidade para ensinar. o que eu acho que nós estamos usando mais é de princípios, sabe, cara? Uhum. Assim, de voltar a alguns princípios, Mas sabe? às vezes naturalmente volta também, né? Quem sabe, assim, existe um ciclo na vida também que uma hora Sim, enche o sim, saco, as pessoas sim. voltam a. É o que nós estamos conversando aqui. Eu creio que a coisa vai ficando tão ruim e vai atingindo um número de pessoas tão grande que fica até difícil de encobrir, esconder a realidade. Porque ela começa a bater na porta, no bolso, na cabeça, na família. Ela começa. A realidade se impõe. Aí as pessoas são obrigadas a parar. Se eu não parar agora para pensar nisso, eu não tenho mais vida. Né? Eu não tenho mais. Então eu vou precisar de parar. Quem sabe a gente está chegando nesse momento de parar. E falar assim: peraí, como assim? Como assim? Não vou me deixar ser conduzido, sabe? Assim, eu vou parar para pensar. Se chegar esse momento, a gente tem que aproveitar ele Eu também. tenho que Tem que aproveitar aproveitar muito para bem fazer isso uma aí. mudança, entendeu? Porque senão você não vai conseguir. Nós estamos vivendo, uma coisa é certa, nós estamos vivendo aí um período, pelo menos de 30 anos, de muita fantasia e mentira. É mais Muita. tempo do que eu tenho de vida. Olha para você ver, né? Parece que está fazendo faculdade, mas o conteúdo não é tão bom quanto parece. Uhum. Parece que é de graça, mas não é de graça. Parece que você não paga, mas paga. É, Tá entendendo? Parece que está chegando, mas não está chegando. Parece que tem, mas não tem. Entendeu? Não tem. Então, se tem Ilha da Fantasia mesmo, nós estamos nela agora. Então, nós precisamos de abrir os olhos, porque senão, meu, é temer pelo que vem aí. Porque, olha, nós estamos vendo aí. ah, esses que controlam essas coisas, eles conseguem de tal forma. Se a gente for olhar só o que está de informação passando por aí, sem nos aprofundarmos na realidade, olha, nós vamos continuar sendo igual aqueles boizinhos assim, ó. uhum. Ir para o matadouro e cada dia com menos direito, cada dia com menos. Porque não adianta também você ter uma vida muito boa se você está cercado de. Você não pode ir num restaurante, você não pode ir num lugar turístico, você não pode ter vida. Seus filhos não podem ter vida. Será que as pessoas não percebem isso? Uhum. Então, tudo está muito complicado, Decai né? demais, né? A qualidade de tudo. Tudo, Mas assim, tudo. se eu tenho algum projeto, assim. Você já mexeu com Ó, associação? Você não, hoje? eu penso que o caminho, eu penso que tem a ver com a restauração dos conceitos de cidadania, sabe? Sim. Se não tem esse conceito, temos que ensinar.
Se tem, precisamos de melhorar e potencializar. Porque não é nem saber português e matemática, é saber cidadanias. É cuidar da própria sobrevivência. Pô, acho que eu, quando mais jovem, eu estudei umas 3, 4 escolas diferentes e só uma delas tinha moral e civismo, sabe? Isso é uma coisa que acabou que. Porque, na verdade, é o seguinte, as pessoas pensam assim: se eu não estou pensando em termos de cidadania, eu estou pensando em mim mesmo. Só que ninguém vive sozinho. Você não vai produzir batata, tomate, arroz, feijão você mesmo. Então, se não há compartilhamento, não há uma cultura de compartilhamento, uma cultura de sobrevivência coletiva, está fadada em sucesso. Porque aí é você no seu próprio castelo, mas não vai entrar água ali, não vai entrar comida, não vai ter nada, você vai viver como? E as pessoas acham que está tudo nascendo, está tudo tão fácil que está caindo do céu. Mas não. Você pode ter 3 doutorados, você pode ter um carro de luxo, você pode ter uma casa super bacana, ok. Mas você vai comer o quê? Você vai desfrutar das coisas como se não tiver ninguém naquela comunidade que tiver te disponibilizando aquele serviço ou aquele produto. Como que vai ser? Uhum. Isso tem a ver com cidadania. Isso tem a ver com cuidar do lugar onde você está e do relacionamento com as pessoas da comunidade e fazer tudo isso funcionar de forma que cada um seja beneficiado. Uns mais, outros menos, mas desde que o básico, o necessário esteja suprido e aí depende de cada um lutar. Agora, fugir desse conceito, aí o cara destrói a escola, como nós estamos vendo aí. A escola não é minha. Ah, esse lugar aqui não é meu. Aí, ó, não tem, entendeu? Destrói tudo, não valoriza nada, tá entendendo? Gasta tudo. É como se, hoje a percepção das pessoas, dinheiro público, o que que é dinheiro público? Ninguém sabe. É como se não tivesse, entendeu? Dono, não Dinheiro tivesse nada. público é Não é, uma tá, ferramenta para um. tá entendendo como que é? Então, quer dizer, o que que é coletivo? Não sei. O que que... Não sei. Eu sei o que é meu. Eu sei que esse celular é meu. Eu sei que aquele carro é meu. Só que você esbarra com uma coisa. A hora que você sai lá fora, você vai ter que encontrar com pessoas. Aí Você vai não. ter que dividir coisas. Você vai ter que dividir espaços. E se esses espaços não estiverem organizados, você vai ser ofendido. Você Uhum. vai ser atingido. E aí a pessoa quer, entendeu? Vive ali no individualismo dela. Mas depois quer usufruir, entendeu? De um bom parque. Quer usufruir de boas coisas. Não vai E acontecer. também, né, quando a sociedade começar a melhorar, quem sabe investir, né, melhor na imagem do policial, né? E o cara que tem que ser preso de fato. Tipo, É, tipo aquele cara ali, ó. Aquele dali, ó. Aquele cara ali, ó. Se aham. você visse o que eu vi mais cedo, você já. O cara que come pão seco com sorvete, sabe, no almoço. Tá aí. Tem que ser preso uma pessoa dessa. Você é criminoso, você é safado, cara. É diferente, hein? Mas sabe o que acontece? Quando você. A cidadania é importante por causa disso. Sabe por quê? Porque você começa a valorizar os papéis. Sabe? Você só valoriza isso aqui, uma água, quando você está com sede. Uhum. Entendeu? Então, você começa a valorizar os papéis. É o que nós estamos falando aqui, de cidadania. Poxa, aqui, ó, para você fazer isso aqui, você precisa de quantas pessoas? Né? Isso é cidadania. É, aqui temos 3, mas por trás tem um dobro, Sim, isso é pelo menos. compartilhamento. Isso é o seguinte: alguém tem que cuidar da mesa, alguém tem que cuidar do som, alguém tem que. Você está entendendo? Então, peraí. E eu estou de noite dormindo, alguém vai cuidar da rua para mim, Uhum. do meu patrimônio, da minha própria vida, né, em termos de segurança. Pô, essa pessoa vai abrir mão de um monte de negócio, ela tem que ser valorizada. Ela tem que receber bem, ela tem que estar descansada para trabalhar, ela tem que ter um meio de transporte. Isso é básico. Olha para você ver como as coisas começam a encaixar. Não tem problema nenhum você ter riqueza. Desde que as pessoas que estão ao seu redor não sejam tão pobres que não tenham nada para compartilhar com você, ué. Porque senão aí. E nem papo de dinheiro, né? Não, Pô, não estou falando só de papo dinheiro, não. Você está entendendo? Então, quer dizer,
Você vai conversar com quem? Pessoas que não têm cultura? Você vai se isolar? Não, é preciso que as outras também tenham. Então, você está entendendo como que isso, cidadania, ela resolve muitas coisas, porque aí você foge de um monte de coisa, um monte de discussão, porque a cidadania, ela traz para o centro essa discussão dessas coisas, do compartilhamento, da valorização, você está entendendo? Do posicionamento correto de cada um, da importância de cada um no seu papel, isso é importante, e traz, começar a perceber também o seguinte, o seu celular é o seu celular, o do outro é do outro. E aquilo que é para compartilhar, é para compartilhar. Pronto, acabou. Não fica tão assim difícil, não. Agora, hoje, é igual você falou aí. O básico de ensinamento entre as pessoas, não. Hoje as pessoas pegam os filhos dela, colocam dentro do carro, deixam na porta da escola, se possível uma escola bem fechadinha, onde praticamente é quase exclusivo o ensino. Não sou contra, não, se a pessoa tem. Agora, a maioria não vai poder fazer isso. E como é que vai socializar? Como que isso vai formar um cidadão de verdade que entende que a outra pessoa faz parte ali do mesmo ambiente? Então, sem isso, sem esses conceitos, eu sei que pode parecer muito vago, mas não é, porque não adianta você estar compartilhando toda hora vaga de estacionamento, loja, num café que você vai tomar, uma mesa que você quer sentar que não tem vaga ali, não tem aquela mesa, não tem aquela cadeira, você tem que esperar. As pessoas não têm mais paciência para isso, né? Então, quer dizer, não há compartilhamento, não há conversa. E isso vocês detectam muito mais fácil, e eu também. Você senta na mesa, hoje está todo mundo no celular, vendo cada um a sua questão individual ali, seu gosto individual, e deixa de compartilhar um monte de negócio. E depois briga, porque deixou de compartilhar. O pai não conversa com os filhos, aí depois está brigando com os filhos com os pais, por quê? Simplesmente não compartilha, não conversa, um não conhece o outro, vai dar confusão. Então, são princípios que eu creio que a cidadania, ela agrega tudo isso, sabe? Antigamente tinha muito negócio de escoteiro, muito negócio de... Né? Isso está sumindo cada dia mais. Né? Pô, quando eu era mais novo, eu queria muito fazer parte do escoteiro, que eu achava muito da hora, só que eu não tinha nem ideia de onde que eu ia encontrar isso, sabe? Hoje sumiu muito isso, mas isso era muito comum, né? Isso era muito... As coisas, as próprias brincadeiras, né? Campos de futebol, tinham vários nos bairros, acabaram. Nossa, acho que mais legal, falando de futebol, acho que o mais legal do que ver um Atlético, um Cruzeiro, um Flamengo é ver o jogo de várzea. Nossa, eu gostava demais. Aquele campo ali meio maltratado, aí que tá jogando um time que o nome é Manchester United contra, sei lá, os Curupira de sei lá o quê. E que é legal demais. Aquilo ali, tipo, o cara que vai. O atacante tem 15 anos de idade, o zagueiro tem 65, vai cobrar o tiro de meta, chuta, a bola vai sair pela lateral, que não é maravilhoso. Mas você quer ver uma coisa aqui, olha para você ver, dentro da política, e que tem a ver com a cidadania, que tem a ver. Cada bairro tinha pelo menos 4 ou 5 campinhos. Que havia peladinha todo dia, no meio da poeira, ali, no que é trem todo. Não tem mais, virou tudo Entendeu? apartamento, casa, comércio. Não, você está entendendo? Agora não. Para você encontrar, para fazer, você tem que ir em determinado campo, distância tal, não sei o quê, e tem toda uma. Quer dizer, peraí. Então, hoje tem menos esporte, entendeu? Tem menos Tem que ter esporte, uma tem menos troca, tem que comunidade, ter uma troca legal entre geração, né? Porque, tipo, não não há adianta transição. nada que hoje a minha geração ali dos 30, quem tem 35, 40, fala, pô, a criança não brinca mais na rua, mas o que que vocês entregaram para Mas a geração? você não tem onde brincar também, É um não, lugar é? que não tem nada, tipo, é só bairro fechado, comércio, barbearia, sei lá, algum lugar chamado Dois Irmãos de alguma coisa, não tem lugar de nada para fazer nada. Aí Exatamente vai isso. restar é o Twitter, Exatamente vai isso. restar é o jogar LOL mesmo, é o que tem. É o que tem. Aí, por quê? Porque você falou uma coisa de transição. Qual transição? Ninguém pensa nisso, não. Uhum. Não pensa, só, não existe, sabe? Não existe. Eu agora há pouco tempo, meu pai faleceu tem alguns meses, e é o período que eu mais passei próximo a ele. Você vê assim, você fala, a nossa vida é tão corrida que parece que você não conhece a pessoa. Porque uma coisa é você ver a pessoa saudável, quando ela cai na cama, aí que você começa a ver detalhes. Detalhes que você parece. Você não passa, você não para nem para poder olhar para a pessoa, mas ela gosta de um tênis branco, azul, amarelo. Para.
Então, quer dizer, está tudo muito superficial, muito rápido, e a gente quer coisas eternas, né? Sendo tão temporário, assim, tão na hora, tão. Uhum. Não tem, cara, não tem como fazer isso, não. Não adianta a gente querer, sabe? É você jogar uma semente de mamão e querer pegar limão. Não tem jeito. Então, infelizmente, ou nós vamos parar para fazer isso, ou vamos continuar nessa agitação aí, né? Com essas escolhas, e cada dia errando mais. Errando Eu acho que o mais. futuro vai ser melhor. Eu acho que uma hora. Não, eu acredito, sabe por quê? Por que que eu acredito? Porque nós estamos chegando numa situação que, como diz o pessoal, só tem como levantar, não tem como. Já tá quase num ponto sem volta. Você já chegou no final da rua, você só tem como dar meia volta Só e andar pra frente mesmo. tem que fazer isso. Urgente. E não adianta, apesar, né, de eu hoje estar assim, desanimado com a política, mas hoje eu percebo. Você não vai achar outro caminho, não. Uhum. Não vai achar, não. Na hora mesmo, as decisões vão ficar no nível político, Às vezes há mal e pro sabe? bem, né? Às vezes, assim, essa polarização é até bom para as pessoas Eu, pra aprender desde cedo que o que é ruim meio da porrada de graça e tentar fazer um debate a mais minha amplo, né? expectativa é que com essa briga toda, as pessoas se cansem tanto de brigar que no final elas falam assim, nós precisamos fazer o que é melhor para todo mundo. E elas se voltem para esse propósito, sabe? Porque isso eu não tenho dúvida. Brigar por A, B, C, D, E, isso não vai levar a lugar nenhum, Uhum. né? Você ter política de estimação, você está cometendo um grande erro, porque o governo fica e as pessoas passam, né? As gerações estão aí, então quer dizer, você tem que pensar, né? Claro, aquela pessoa ali melhor representa uma ideia, tudo bem, é isso mesmo. Não vai sentar todo, não tem como sentar naquela cadeira 50 pessoas, né? Uhum. Mas você tem que imaginar assim, aquela pessoa vai levar com ela qual tipo de pessoa? É. Qual tipo de pensamento? Pelo menos, né? Não é que você vai acertar sempre, mas você pelo menos vai avaliar sempre, né? E às vezes pode acontecer um erro, não tem problema nenhum. Mas eu penso que da forma que as pessoas estão aí, o Cruzeiro, o Atlético, pô, eu tenho um time, tudo bem. Eu tenho um time. O cara é tão doente que quando o Atlético está representando Minas Gerais lá fora, ele, não, eu sou cruzeirense, não torço pro Atlético, mas de jeito nenhum. Uhum. Tudo bem, respeito. Mas espera aí, eu assim, valorizo bem Minas Gerais, O valorizo atleticano bem, cruzeirense, eles são sabe? brasileiros ainda, né? Você tá Deixa. entendendo como que a gente precisa de fugir desse negocinho, entendeu, Cauã? Desse nichinho, assim, dessa questão tão local, assim, tão, sabe, cara, pensar nessa questão do crescimento, nessa questão de. Porque senão, cara, nós não vamos conseguir, não. Não tem jeito, se a gente não pensar assim, nós vamos ficar nessa briguinha, nessas disputas, sabe? E aí você abre. Você não sabe mais quando é verdade ou mentira. Porque todo um fala que é ladrão, o outro fala que é ladrão também, o outro é não sei o quê, o outro é não sei o que mais. No final, cara, fica tudo tão dividido que você acaba escolhendo o errado. Porque é tão parecido, Uhum. entendeu? Eu digo no que eles estão mostrando, mas se você pesquisar, você vai ver que não é. Mas, né? Agora, o que que eu estou procurando num político? O que que eu procuro nele? Eu procuro o quê? A cara dele? Não. Eu quero saber o seguinte: existe uma governança, ele tem condições de levar o nível de governo que vai ficar na mão dele, seja municipal, estadual, federal, ele tem condições de levar a equipe dele ao resultado que eu quero? Tem. Então, opa, não me importa se ele é baixo, alto, isso aí para mim, Não, massa demais. Vou te né? falar que é a primeira vez que eu converso com o coronel, uma patente alta ali. Eu achei legal pra caramba que eu achei que essa conversa foi muito mais legal do que eu esperava que ela ia ser. Que Só que eu isso. tenmais que ser o cara chato que fala que infelizmente estamos O chegando no tempo acabou. final do Que bom. episódio. Então aqui é te É deixar. bom porque aí nós vamos deixar para depois mais assuntos. Claro, aí eu queria te dar um pequeno desafiozinho. Em uma frase, você consegue dar uma mensagem aí pra quem tá assistindo esse episódio? Qualquer mensagem. Eu consigo. Eu queria falar as pessoas o seguinte. Eu, assim, apesar de eu estar, assim,
ainda em dúvida sobre a questão política da minha participação individual, mas na questão coletiva as pessoas não podem desanimar. Elas não podem abrir mão do seu direito de participar, de pensar, de participar, sabe? E de mudar, a começar dela mesma, da forma de pensar. E tentar ajudar, nem que seja localmente, onde ela está, no ambiente que ela está, sabe? De ajudar as pessoas a saírem disso. Porque não tem outro, não adianta esperar de cima para baixo. Não, é o contrário. Vai fazendo aqui, pode demorar? Pode. Como demorou para chegar aí o que está ruim, eu digo o sistema que está aí, Uhum. né, o produto que está aí, né? Mas ele foi sendo construído da mesma forma. Nós temos que reconstruir, né? Entender o que é importante para nós, né? Ser o coletivo, ele em cima do individual, inclusive na escolha das pessoas, né? Não é porque eu gosto, não gosto, isso não é Big Brother. Isso não é uma diversão. Não, isso é futuro. Isso é recurso. Isso é vida ou morte, né? Porque pode, para alguns, representar assistência, para outros, a não assistência. Então, quer dizer, é uma coisa muito séria. Não dá para brincar com eleição, não dá para brincar com escolha de pessoas. Nós temos que sair rapidamente desse nível de discussão do A para o B e ir para projetos, sabe? E para a capacitação e a capacidade dessas pessoas de mudar o rumo daquilo que eles estão ofertando, ou estão se oferecendo para poder estar ofertando. Então, a gente precisa. Eu sei que hoje nós estamos desanimados com tantas fake news, com tantas mentiras, etc. Mas ainda é possível pesquisar, conhecer a história. A gente só precisa parar um pouquinho mais. Porque, participando do pleito de eleição do ano passado, o nosso eleitor ainda não pesquisa em quem vai votar. E isso é muito bom para quem não quer nada. O processo é lento mesmo. Então, se a pessoa não fizer pelo menos um deverzinho de casa ali, infelizmente, ficar ainda aceitando um empreguinho, um saco de cimento, uma outra. Nós não vamos para lugar nenhum, não. Infelizmente. Agora, espero que toda essa confusão que está aí, porque ela está abrindo uma porta de oportunidade, que é o quê? Fala, peraí, isso aqui vai nos levar a algum lugar? Não, então vamos fazer o que é certo. E eu espero que, né, agora nós temos eleições em 2024, municipais, talvez uma das mais importantes. Uhum. As pessoas têm que participar, é uma das mais importantes, é onde a pessoa mora, né? E ela é base para as próximas eleições. Então fica a mensagem aí, politize-se. E aí, Exatamente. Branda, vou dar aqui um convite. O que você acha da gente fazer uma parte 2 Sim, vai ser um com prazer. aquele nome que tá ali que eu não vou falar, porque eu quero que seja segredo aqui para quem tá assistindo esse Ótimo. episódio. Você acha que dá para acontecer? Dá, com Seria legal? certeza. Não, Então vamos fazer o seguinte, hoje mesmo a gente já começa a pensar nisso aí. vamos? No futuro próximo a gente já faz uma parte 2 com mais um convidado Ok. e o senhor aqui no fica ativo. Pode ser? Você trabalha com rede social, alguma coisa? Um Instagram para o pessoal te seguir? Olha, para você ver como que eu sou tão ativo que eu não sei, eu vou precisar te pegar. Aí, Ah, não, sem problema. Então vamos fazer aqui o seguinte, então. Quem já está assistindo o episódio aí, a gente vai pegar as suas redes sociais e colocar isso, aqui na descrição, que vai ficar aí embaixo isso. desse episódio. É só clicar lá em mostrar mais, tem uma setinha. Vai ter as redes sociais do Ficativo, que você pode encontrar no Instagram. Eu acho que Facebook ainda não. Estamos trabalhando para também chegar no Spotify, finalmente, que é a plataforma Uhum. principal ali do podcast. Tudo Ficativo Podcast. Se quiser me seguir no meu Instagram, é Rod Buzetti, igual já está aí o meu nome estampado no canal. Fica à vontade para me seguir lá. Lá eu falo mais sobre carro, que eu gosto muito de carro antigo, essas coisas assim. Sim. É isso aí. Se você gostou desse episódio, não deixe de clicar no gostei, se inscrever no canal para nos ajudar aqui a espalhar mais o nosso trabalho que estamos fazendo. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse episódio e até mais.